Por falar em Covid, desde o início da pandemia mundial, uma palavra se tornou comum no nosso dia a dia, principalmente quando são passados os casos de óbitos. Foi assim na Covid e continua hoje com a dengue. A palavra é comorbidade. Fomos atrás de respostas para te explicar por que pessoas com comorbidades correm mais risco de óbito que as demais. Com a presença de vírus como o coronavírus, a dengue, entre outros, alguns pacientes que já têm doenças crônicas como diabetes, obesidade ou problemas respiratórios, consideradas comorbidades, ficam mais suscetíveis a agravar os quadros desses vírus. Segundo o Dr. Adam Riese, entre as doenças consideradas comorbidades estão Comorbidades são outras doenças que podem acontecer junto com a doença que está causando problema agora. No caso, seria comorbidade qualquer doença. Pode ser hipertensão, diabetes, obesidade, alguma doença reumática que necessita de uso de imunossupressor, que é remédio que baixa a supressão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, enfisema pulmonar. Várias doenças no contexto da Covid podem ser consideradas comorbidades que podem piorar a doença. Quase 4 entre 10 pacientes atendidos em serviços de saúde de todo o país nos anos de 2020 a 2022, que morreram por conta da evolução da Covid-19, tinham ao menos uma comorbidade. As doenças permanentes com maior impacto nos desfechos de morte foram diabetes, seguidas de obesidade e hipertensão. A própria Covid pode descompensar essa doença de base. Por exemplo, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, pode causar uma descompensação dessa doença e pode causar hospitalização. A própria doença também é fator de risco para complicar a Covid, para ser uma Covid mais grave, como, por exemplo, a própria obesidade, diabetes e o uso de medicamentos imunossupressores no caso das doenças reumáticas. Existem grupos e faixas etárias que podem mais facilmente ser acometidos por mais de uma doença. Os idosos estão nesta faixa de risco e, para evitar qualquer tipo de contaminação, todo cuidado é necessário. Para a prevenção, a primeira coisa é a vacina. Tem que se vacinar, não só para a Covid, mas todas as vacinas disponíveis, tá? E a segunda é sempre, usar máscara quando está em lugares muito fechados, tipo ônibus, teatros, lugares fechados, sempre é bom usar máscara, serviços de saúde também, tá? E se você tem algum familiar que está com sintomas de gripe, orienta a procurar serviço de saúde ou ao menos usar uma máscara para não transmitir para as outras pessoas.